Se tem um texto na Bíblia que é muito mal interpretado, é Ageu 2, 8 e 9, que fala que meu é o ouro, minha é a prata. A glória da última casa será maior que da primeira. O problema em si não está no texto. Obviamente que Deus é o dono do ouro e da prata. O problema é como esse texto é usado muitas das vezes para uma visão materialista do texto ou uma visão até mesmo de bênçãos materiais e até mesmo pessoais, quando na verdade não é isso que o texto de fato está falando. O texto, na verdade, trata de um outro assunto que é exatamente isso que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Não, o texto em si, meu é o ouro, minha é a prata, não está te prometendo riquezas, e quando diz que a glória da última casa será maior que a da primeira, não se refere a templo, não se refere a um novo templo na sua vida. Na verdade, você precisa entender o que de fato esse texto diz. Aí tem gente que casa, eu não sei se você já ouviu essa interpretação, mas eu já ouvi e achei absurdo. Gente que, sei lá, casou uma vez, deu errado, aí casa de novo e usa esse texto para dizer o seguinte: não, porque o meu primeiro casamento foi ruim, mas agora o segundo vai ser melhor. Por quê? Porque a glória da última casa será maior que a da primeira. Meu Deus, que absurdo, cara. Aí tem outras também, Deus está incentivando aqui oferta para enriquecer a obra, né? Que é o que o pessoal fala ali na parte do versículo 8 de Ageu 2:8, que meu é ouro, minha é a prata. Então Deus está incentivando a oferta para enriquecer a obra. Deus tem ouro e prata. Então, se ele tem ouro e prata, contribua, porque ele também vai te dar muito mais do que você está ofertando. Por que, ao meu ver, essas interpretações são completamente equivocadas e problemáticas também? Primeiro, porque elas prometem barganha, elas prometem coisas que o texto não está prometendo, prometem coisas que Deus não prometeu também, e também são utilizadas de forma errada. A gente precisa analisar a Bíblia dentro do seu contexto. Alguém já disse que texto fora de contexto vira pretexto. O texto em si não está exaltando riqueza, não está falando de dinheiro. Ele está corrigindo uma visão materialista da glória. Exatamente aquilo que o povo usa esse texto para fazer hoje é exatamente o que Deus estava condenando naquele contexto. O povo está fazendo a mesma coisa que os israelitas estavam fazendo, colocando a sua visão materialista e achando que tudo se resume à visão exterior, achando que a glória de Deus só se manifesta onde tem ouro, onde tem prata, onde tem ar-condicionado, falando na nossa linguagem, onde tem ar-condicionado bom é porque a igreja é boa. Porque se tem boas cadeiras é porque a igreja é boa. Se tem um grupo de obreiros, hoje nem fala mais obreiros, né? Algumas igrejas falam staff. Então, se tem uma staff, se tem um grupo de organização, é porque a igreja é boa. Veja bem, o texto em si, se a gente olhar o contexto histórico, não está falando sobre isso, não está te prometendo riqueza, não está te prometendo glória, não está te prometendo um casamento melhor, não está te prometendo carro, casa, não. Na verdade, o texto está falando sobre um templo. É exatamente isso que está no contexto de Ageu, sobre um templo, um segundo templo, na verdade. Templo esse construído por Zorobabel. E por que Ageu está falando sobre um segundo templo ou um novo templo? O que isso significa? Bom, se a gente olhar um pouco mais para trás, ou seja, olhar as páginas anteriores do cativeiro babilônico, vamos perceber que mais ou menos ali na época do profeta Jeremias e o profeta Isaías também são profetas pré-exílicos, ou seja, antes do cativeiro babilônico. Eles vão profetizar que o povo de Israel vai ser julgado por uma nação ímpia. A gente vai perceber mais tarde que essa nação ímpia, Jeremias é o que mais profetiza, que vem um reino do norte que vai subjugar Israel. Essa nação ímpia era os babilônios, obviamente governada ali por Nabucodonosor. Nabucodonosor invade Jerusalém, invade Judá, destrói os muros, destrói a cidade e também ele coloca fogo no templo. E é por isso então que Jeremias escreve um dos seus livros aí famosíssimos, que é o livro de Lamentações. E por que Lamentações? Porque ele vai lamentar exatamente isso que aconteceu com o povo quando Nabucodonosor pegou os israelitas e levou para o cativeiro. Obviamente que mais tarde ali Daniel, Misael, Ananias e Azarias também são levados. E aí a gente percebe uma coisa muito interessante, que o templo, eu disse que o templo foi queimado por Nabucodonosor. Que templo é esse? O templo de Salomão. O templo mais glorioso, mais bonito, que tinha ouro, que tinha prata. Era um templo belíssimo.
Só que a história conta, se a gente lê o profeta Jeremias, vamos perceber que ele fala muito que o povo colocava muito coração no templo e achava que Deus só estava ali porque ali tinha ouro e prata e porque era um templo bonito. Só que não adianta ter templo bonito, sendo que o coração deles estava corrompido. Jeremias denuncia isso e fala que eles não obedeciam à lei de Deus e que dentro do templo eles profanavam a casa do Senhor. Ou seja, o templo era bonito, mas eles não obedeciam à voz de Deus. Era bonito por fora, mas por dentro estava corrompido pelos sacerdotes que ali estavam. E aí, mais tarde, a gente olha que esse povo, eles vão para o cativeiro babilônico, e quando eles voltam do cativeiro, depois de 70 anos, segundo a ordem de Ciro, obviamente, eles voltam para Jerusalém, e quando eles voltam, Deus levanta o profeta Ageu para falar com o povo e dizer o seguinte: olha, reconstruam o templo que foi destruído por Nabucodonosor. Só que esse templo que Nabucodonosor põe fogo, queima, destrói, que é o primeiro templo, o Templo de Salomão, agora o povo vai reconstruir um segundo templo com Zorobabel. Só que esse segundo templo, quando é reconstruído, muita gente ficou completamente decepcionado e a história até relata, o livro, na verdade a Bíblia, perdão, relata que eles ficaram decepcionados, eles choraram, eles lamentavam e diziam: meu Deus, que templo feio, que templo ridículo, o que é isso? Então muita gente ali, obviamente muitas pessoas não viram o primeiro templo, porque foi 70 anos de cativeiro, então muita gente nasceu durante o cativeiro babilônico, só que muita gente também viveu o cativeiro inteiro e conseguiu ver o segundo templo, ou seja, muitos dos que estavam chorando viram o primeiro templo, os velhos, ou seja, os anciãos, os idosos viram a glória do primeiro templo e olham para o segundo templo e diz: não, esse templo é horrível, aí Deus não pode se manifestar. É exatamente agora que aparece Ageu 2:8 e 9, que Deus diz: meu é o ouro e minha é a prata. O que Deus está dizendo para esse povo é exatamente o seguinte: olha, não adianta ter ouro e prata, sendo que da primeira vez que eu coloquei ouro e prata, vocês não me obedeceram. Aí que ele diz: meu é o ouro e minha é a prata. E precisamos entender que na Bíblia Deus não fala nada do nada. Tudo tem um propósito. Obviamente que a gente sabe que Deus é o dono do ouro e da prata. Então por que ele falou isso? Exatamente por causa desse contexto que estava acontecendo ali. Eles estavam chorando e achando que Deus não ia se manifestar nesse segundo templo, porque ele não era tão belo quanto o primeiro. Só que Deus estava dizendo para eles: eu sou o dono do ouro e da prata. Se eu quisesse colocar, eu colocava, mas eu não quero. Mas, mesmo assim, a glória desta última casa será maior que a da primeira. E é claro que a gente aprende uma lição muito importante aqui, que Deus não depende de igrejas bonitas, de templos bonitos para que a glória dele se manifeste. Obviamente, a gente aprende com a história que Deus precisa é de corações aquebrantados e que são sensíveis à sua voz. E aí, agora a gente vê isso e, obviamente, a gente chega na interpretação correta de Ageu 2:8, e o versículo 9, que fala que a glória da última casa será maior que a da primeira, não está falando sobre casamento, sobre um novo tempo. Veja como isso é totalmente desmoronado, essa teologia da prosperidade que tenta forçar o texto bíblico a falar o que ele não está falando, ele é completamente desmoronado pelo contexto histórico. A glória da última casa aqui, Deus está dizendo exatamente isso. Ou seja, aquele templo era bonito, ele era bonito, era mais bonito do que esse segundo. Só que não significa que eu não vou manifestar minha glória aqui. E digo mais, a glória da última casa, ou seja, dessa que foi construída agora, será maior que a da primeira. E foi tanto isso, a gente vê esse cumprimento histórico, e tanto é na época de Jesus também. Foram duas lições aqui, que Deus, ele não precisa de templos bonitos para manifestar sua glória. E a segunda coisa que a gente pode aprender aqui, que de fato revela que esse segundo templo teve uma glória muito maior que o templo de Salomão, é porque lá no Novo Testamento Jesus pisa nesse templo que foi construído por Zorobabel. Claro que ele é ampliado por Herodes, mas Jesus pisou neste segundo templo que foi reconstruído por Zorobabel. Então veja como de fato isso tem um cumprimento histórico, e também isso vai apontar para Jesus lá no Novo Testamento, porque Jesus pisou no templo de Zorobabel, que foi ampliado por Herodes, e no templo de Salomão, Jesus não pisou lá. Então,
veja como de fato aqui a glória deste templo aqui, que é o contexto de Ageu 2, 8 e 9, essa casa, essa segunda, que não era tão bonita quanto a primeira, a glória de Deus se manifestou muito mais do que a da primeira casa. É exatamente isso que o texto quer dizer. Então, acho que é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e não esquece de comentar aqui para que eu possa trazer mais vídeos como esse ou sugerir outros vídeos, eu não sei, vocês que sabem. Então é isso, falou e fui!